Bom dia, pessoal do sétimo ano. Vamos encarar agora a reforma protestante. Mespa? Seguinte, reforma protestante ou reforma luterana, certo? Ou seja, veio de Martim Lutero, um padre, ou frade alemão, que queria reformas na igreja, certo? Na verdade, aquele negócio, ele não queria dividir, acabar com a igreja, sei lá, alguma coisa, enforcar os padres que estavam lá, e enfim, não. Certo? Ele queria moralizar a igreja, que naquele momento estava com algumas atitudes, digamos, não eclesiásticas, né? Ou não cristãs, né? Que na verdade, né, a missão da igreja era ajudar, iluminar o povo, levar ele ao caminho até Jesus. Mas pá, Lutero criticava principalmente as indulgências, ou seja, a compra do perdão. Naquela época era uma atitude comum. Também que tinha aquela questão, né? Era interessante para a igreja a venda do perdão, ou toda a bagaceira que se fazia por trás dos panos, para juntar uma graninha e terminar a reforma ou a construção da Basílica de São Pedro. Outra coisa que ele criticava também era a simonia, ou seja, você negociar artefatos sagrados, certo? Tipo, cara, tu pegava um dedo, sei lá, um ossinho de galinha e tu dizia que era de São Pernetinha. Tu pegava sei lá, um pedaço de pano vermelho, tu dizia que ele tinha pertencido a São Paulo, que estava guardado lá há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, fora essa questão da venda de indulgências, também tinha a venda de cargos eclesiásticos. E era muito interessante para as pessoas da época ter um padre em casa. E se esse padre chegasse a ser bispo, melhor ainda. Porque, ou seja, era uma forma da família ter um contato mais próximo com a nobreza e até possivelmente com o rei. Né? Todo mundo queria, né, tirar o pé da lama, né? Para vocês terem uma ideia do que os caras vendiam. Os caras vendiam lágrimas de Maria, suor de Jesus, espinhos da coroa, os espinhos, né, da coroa de Jesus, pedaços da cruz de Cristo, para vocês terem uma ideia, certo? Coisa que Lutero rangia os dentes, ficava mordido com aquilo. Então, aquele negócio, Lutero condenava tudo isso, ele também condenava algumas pessoas do clero a terem várias mulheres, filhos e entre outras coisas, né? Muitas pessoas às vezes não entendem ou não sabem, né, o porquê os padres não podem casar. Por conta que já vem daquela época, né? Por conta disso aí, né, os padres, eles não podiam casar, quer dizer, aí não podem. Por conta daquele negócio, né? Iam ter herdeiros que iam ter direito sobre o que eles viessem a possuir. E a igreja não estava a fim de dividir seus bens com ninguém, tá certo? Outra coisa, né, referente à crise moral. Certo? A diferença entre o discurso e a prática. Ou seja, a igreja dizia, nós somos todos irmãos, Deus lhe abençoe, e aquele negócio todo. Mas na prática a coisa era bem diferente. Vocês já estão entendendo, né? Então é o seguinte, Lutero escreveu 95 teses. Essas 95 teses, né, depois eu passo para vocês, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então ele criticava as principais atitudes que ele dizia serem execráveis da igreja, certo? O luteranismo se apegava à predestinação e à fé, ou seja, só a fé salva. E no caso, você tendo fé, você era predestinado à vitória, à riqueza e etc, certo?
o Papa Leão X, se eu não me engano, certo? Mandou uma bula para Lutero e disse: olhe, se retrate, ou seja, peça desculpas pelo que você está falando. Lutero disse: negativo. Aí o Papa: aí rapaz, esse caba vai dar trabalho. Aí em 1521, né, o rei Carlos V convocou uma assembleia para julgar Lutero. E pensavam eles que ele ia se retratar. Só que não, né? Ele reforçou seu pensamento. Então daí o negócio ficou mais punk ainda para o lado de Lutero, né? Então, graças a Deus e a, né, nobres e príncipes, Lutero foi protegido e continuou divulgando suas ideias. E essas ideias, elas se espalharam, e como vocês sabem, né, como se fosse meio que um telefone sem fio, né, e cada pessoa que absorvia aquela ideia aqui, como é que se diz? Quando tu pega uma ideia, ou quando você pega uma mensagem, você interpreta para você como uma forma. Então, aquele primeiro pensamento, ele passa a ser outro, dependendo do que você quer, certo? Daí é que surge os anabatistas, um movimento radical que quebrava igreja, não queria imagem em igreja, esse tipo de coisa. E outra coisa, os anabatistas, eles se, digamos, se autodenominavam os verdadeiros donos das terras do Sacro Império Romano. Então, isso aí já não agradou a muita gente, inclusive eles foram muito perseguidos pelos principados naquela época. Em 1555, o Sacro Império e os príncipes passaram, como eu estava dizendo, naquele momento, aconteceu uma coisa bem interessante. Eles começaram a discutir e a conversar e ver que determinadas discussões ou coisas não levaram a lugar nenhum. Então, daí eles negociaram a liberdade religiosa, uma coisa boa, né? Só que aquele negócio, né? A religião deles, tá certo? Que inclusive isso se chamou Paz de Habsburgo, certo? Pronto, para que vocês fiquem mais entendendo, algumas ideias de Lutero era o seguinte: a verdade religiosa centrada apenas na Bíblia, nenhum outro livro, filosofia, poesia, novelas, não, certo? A fé como sinal de salvação. Se você tem fé, se você crê, você está salvo. A eliminação do celibato. Fim. Eliminação das imagens sagradas. Vocês estão entendendo por que é que o Papa e outras pessoas ficaram irritadas com Lutero agora, certo? A livre interpretação na Bíblia. Você tá louco, cara? Não. A igreja era dona da verdade. Como é que você vai chegar com outra ideia para a igreja? Lembram lá, né, do Renascimento? Teve caboclo que quase morreu, viu? Quase foi enforcado, levou chibatada, chicotada, quase foi enforcado, etc e tal. Então, voltando, certo? A tradução da Bíblia do latim para a língua local. Não sei se vocês sabem, mas já fiquem sabendo que as missas, certo? Eu não sei se até o século XVIII, mas acho que até um bom tempo, elas eram rezadas em latim. E outra coisa, viu? Não apenas em latim, mas o padre rezava a missa assim, ó. Certo? Amém. Para vocês terem uma ideia. A subordinação da igreja ao Estado. Vocês acham que a igreja ia aceitar isso? Cara, a igreja é representante de Deus na terra. Como assim? Ela ficar abaixo do rei? Não tem como.
Então, essas e outras coisinhas, né, deixaram os caras mordidos. Então, daí a gente já parte para o calvinismo, certo? Ou seja, Calvino, que veio da França, certo? E começou a divulgar suas ideias baseadas nas ideias de Lutero. E a gente não pode esquecer também de uma treta muito importante, de uma confusão muito grande, a de Henrique VIII. Daqui a pouco eu digo. Então, Calvino, francês, migrou para a Suíça, porque ele foi perseguido lá, na França, certo? Porque aquele negócio, o protestantismo lá tava aquele negócio, né? Ninguém aceitava, tudo mais, vacilou, ó, morre, entra na espada. E você já sabe na França o que é que dá, né? Ó, bobeou, perde a cabeça, certo? Não que na Inglaterra não fosse assim, ou em outros países, tá bom? Então, na Suíça já estava tendo, certo, o acordo de paz religiosa. Agora você pode ter sua religião e tal. Então ele se instalou em Genebra e encontrou o ambiente perfeito para suas ideias. Good. Vamos embora. Então, o pensamento calvinista, ele é baseado, né, não apenas na fé, como o pensamento de Lutero, mas na predestinação. Né? Ou seja, você é predestinado ao sucesso, certo? E no trabalho e no estímulo ao lucro, à acumulação de riquezas e à contenção de gastos e trabalho. Ou seja, certo? Se você trabalha, você ganha. Se você está ganhando, você está sendo abençoado. Você só não pode gastar muito. Se gastar muito, é negócio do cão. Oião. Entenderam? É por aí. Certo? E outra coisa, a vida regrada leva à riqueza, bênçãos divinas, ao crescimento material. Isso aí era tudo que os nobres queriam ouvir, filhotes. É o seguinte, nada melhor do que um cara vir para você e dizer ao contrário do que a igreja dizia. Que você curtia a vida, que você vivia a vida, que você ganhasse seu dinheiro e trabalho, expandir seus negócios, cobrar juros, que inclusive, né, a igreja condenava, mandava o povo para o inferno. Inclusive os judeus, turcos e tudo mais. Certo? Porque depois que a igreja viu que estava perdendo dinheiro, eles começaram, digamos, a maneirar mais isso. Mas eles condenavam a usura. Então vem um cara e diz que, cara, certo? Em nome de Deus, você tem o direito de ter uma vida melhor. Se você é rico, você é abençoado. Se você não trabalha, o cão vai puxar teu pé. Né? Os caras até diziam, né? O inferno, dos pobres é digno o inferno, para vocês terem uma ideia. Certo? Como os caras eram, ó. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que todas essas reformas, todas essas mudanças aí, não eram mudanças sociais. Eram mudanças, primeiro, no âmbito religioso e político, certo? Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Por exemplo, os grupos que tinham na época, certo? Os puritanos ingleses, que inclusive daqui a pouco a gente vai estudar, certo? Nas questões da libertação dos Estados Unidos, da Inglaterra e tudo mais, que a Inglaterra, quando, digamos, foi colonizar os Estados Unidos, né, foram esses caras que foram para lá, certo? Né? Os presbiterianos escoceses e os huguenotes franceses, inclusive na França teve massacres horríveis, certo? De católico contra protestante, protestante contra católico. Se eu não me engano, foi na noite de São Bartolomeu, onde eu vou olhar direitinho, pessoal, mas que houve um grande conflito entre católicos e protestantes. As ruas ficaram lavadas de sangue. Massacres aconteceram. Nos castelos, inclusive. Depois eu trago uma aulinha para vocês sobre isso. Tá certo? Então, nessa questão aí, né, na facilitação das conversas sobre o pensamento calvinista, teve o consistório.
era como se fosse um tribunal, alguma coisa parecida. Ou seja, eles ficavam de olho em quem transgredisse, certo? As leis do calvinismo, da religião, desse um passo fora ali já sabe, ó. Entendeu? Então, por exemplo, um cara chamado Max Weber, ele fez uma análise, eu até inclusive achei interessante e tem uma certa lógica. Ou seja, ele chegou e disse que, no caso, o calvinismo, ele seria como é que eu vou dizer? Um precursor, um trampolim, um incentivador do capitalismo. Porque é aquele negócio, né? Tipo, se você trabalha, você investe, você ganha, você está tendo progresso. Tá certo? Então, se você está tendo progresso naquele seu empreendimento, logicamente que você vai investir. E você investindo, você vai crescer mais ainda. Então, Max Weber, dentro desse estudo que ele fez, ele viu que onde se instalou o calvinismo, não estou dizendo, pessoal, que houve um crescimento gigantesco, mas que houve um desenvolvimento econômico, certo? Ou, assim, uma acumulação de riquezas, né, de trabalho, do lucro. Então, isso tudo influenciava no crescimento social, né, das pessoas, digamos assim, certo? Aí vamos falar de Henrique VIII. Lembram do que eu estava dizendo no instante? Ou seja, a questão entre religião e política. Ou seja, você com uma cajadada só, você mata 2 coelhos. Não sei se já ouviram esse ditado, tá? Mas é aquela questão, a situação de Henrique, de Henrique VIII, ela foi mais política do que mesmo religiosa. Assim, vou só dar uma resumida e daqui a pouco eu vou lendo e explicando para vocês, tá certo? A questão de Henrique VIII era o seguinte, ele estava casado, certo? Já era casado. E aquele negócio, vocês sabem que na igreja, o que Deus uniu, o homem não separa. Então ele disse, ô padre, ó, eu não quero mais ficar casado com essa mulher porque não está dando certo. Eu quero casar com aquela outra moça. Então o padre disse, não, certo? Em nome de Deus vocês estão unidos para o bem do império, né? Tem que dar o exemplo, né, da fé e Deus, aquele negócio todo. Não pode, né? A igreja não permitiu o divórcio. Então Henrique VIII disse, rapaz, quer dizer que eu não posso, não. Não, não pode. Aí então eu vou criar minha própria religião. Pronto. E separou da igreja. Igreja para lá, Henrique para cá. Daí nasceu uma nova religião, que inclusive foi a precursora de várias, que inclusive tem igrejas aqui na nossa cidade. Tá? Vamos embora. Então é o seguinte, o rompimento com a igreja foi pessoal, como eu já tinha dito, porque ele era casado com Catarina de Aragão, certo? Ou seja, ó, família espanhola e tal, aquele negócio todo, certo? Então é o seguinte, né? Por ela não poder, né, ter filhos, porque ele queria um filho homem, porque ele acreditava, né, lá dentro da cabeça dele, né, que um filho levaria a igreja para, ou quer dizer, a igreja não, o império para o futuro próspero, grandioso, certo? E só que aquele negócio, ela teve, mas ela teve uma filha. Então, para Henrique VIII, aquele casamento estava dando certo, era uma maldição, tinha alguma coisa estranha, e ele queria se separar dela. Então, ele acabou, olha, que negócio, ó, não quero mais conversa, vou casar com a outra mulher lá e não quero saber. Então ele casou com Ana Bolena e teve outra filha, Elizabeth, né? E lá para as bandas do, ó, ele teve 6 casamentos. No terceiro, ele teve um guri, Eduardo VI, mas que infelizmente colocaram ele como um rei, aquele negócio todo, ele era muito novo e acabou, infelizmente, falecendo muito jovem. Certo? Então, daí, né, para afirmar o pensamento do rapaz, ele colocou em prática o ato de supremacia, um documento que formalizava o rompimento com a igreja e a formação da
Igreja Anglicana. Ainda hoje existe, pessoal. A igreja reagiu com o nascimento dessa igreja, né? Porque essa igreja, o pensamento dela era calvinista, luterista, certo? Entendeu? O pensamento e tal, né, pessoal? Então, a igreja reagiu. Então, a igreja foi e se reuniu no Conselho de Trento. Então, para reafirmar, fortificar todo o seu pensamento ideológico, né? Reafirmar os dogmas da igreja contra o protestantismo, certo? A questão do celibato, a total razão do Papa, o Papa não erra, certo? As missas, ou enfim, tudo ia ser em latim, certo? Só os padres poderiam interpretar a Bíblia. Não era todo mundo que tinha Bíblia, viu, pessoal? Apesar da invenção da imprensa, tá? Era muito caro. Muito caro, certo? Então, dentro dessas cocitas que eles fizeram, né? Lá para as bandas do século XII, certo? Nós tivemos, né, a Santa Inquisição, né? Matou um monte de gente na Espanha, matou um monte de gente em Portugal. Mais ou menos aqui no Brasil foram mortos ou condenados mais ou menos uns 400 brasileiros, certo? Ao todo, bota aí mais de 500 mil pessoas aí, né? Ou condenadas, ou torturadas, ou mortas, enforcadas, queimadas, torturadas, esquartejadas, enfim, culpadas de bruxaria, traição contra a igreja, entre outras coisas, certo? Uma dessas cocitas que agora, digamos, baseado no que aconteceu lá, a gente volta para cá agora e tem um Tribunal do Santo Ofício, né? E eles lançam o Index. Aí o que é o Index? Ou seja, todos os livros proibidos pela igreja. A fundação da Companhia de Jesus, que inclusive os caras trabalharam e muito aqui no Brasil, catequizando os índios, aquele negócio todo, porque eles tinham perdido muitos fiéis para o protestantismo, certo? E, finalmente, o que eu estava falando, o Tribunal do Santo Ofício, que julgava, perseguia e tudo mais, quem não andasse na linha da igreja. Tá certo, pessoal? Inclusive, nesse momento aí da história, tem partes que são muito tristes, ou seja, montanhas de livros foram queimados. Estudos de ciência, física, química, entre outras coisas, foram destruídos para salvar a Santa Igreja. Tá, pessoal? Abraço, espero que tenha ajudado e daqui a pouco tem mais.